Boa tarde, eu me chamo Iraneide Lopes e gostaria de compartilhar o que está queimando no meu coração já há alguns dias. Você sabe qual é a maior crise da humanidade hoje? Nós estamos vivendo falar em tanta crise do coronavírus, do Covid-19, tantas mortes. Só que você sabia que existe algo que está matando muito mais do que essa própria doença? Só que não pode ser divulgado, não pode ser falado. E eu quero falar contigo sobre isso. E isso eu cheguei a uma conclusão, meditando, pensando, refletindo, buscando na palavra e buscando em Deus uma resposta. Porque o que mais hoje causa tanto conflito na humanidade, e eu te digo que eu acredito que é a falta de identidade. As pessoas não sabem qual é a sua verdadeira identidade. Então, por um tempo, elas decidem, elas praticam algo, elas buscam algo, elas até se inserem em alguns grupos, em alguns meios, em igrejas, em grupos e tantos outros lugares. Mas o problema não é resolvido. Porque hoje uma das coisas que está acabando com o ser humano é a falta de identidade. As pessoas não sabem quem elas são. Eu não vou nem entrar em detalhe do que você pode olhar à sua volta. Quando Deus criou, Deus fez o homem e a mulher. Deus fez todos à sua imagem e à sua semelhança. Mas por que as pessoas hoje elas não sabem quem elas são? Você pode observar que umas acham que são homens, outras acham que são mulher. Daqui a um tempo elas nem sabem mais o que são, já tentam mudar. Eu não vou entrar nesse contexto, mas começa por aí. Há uma crise tão grande. E o que mais tem matado a humanidade hoje tem sido essa crise que tem levado ao suicídio. É isso, o suicídio, perde a vontade de viver, perde tudo. Porque o ser humano não sabe nem quem ele é. Na verdade, existe um governo, né, que precisa estar muito alinhado na vida do ser humano, porque nós somos três, né, alma, corpo e espírito. Só que o que acontece? Nós precisamos estar numa linha de, como se diria assim, um nível de alinhamento que não está havendo. Porque nós somos alma, corpo e espírito. E se a maior crise hoje da humanidade está voltada para a questão da pessoa em si mesma, de perder o desejo de viver, de não saber quem ela é, isso está ligado aos sentimentos, às emoções. E está ligado à alma, porque nós somos alma, corpo e espírito. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo pessoas que são religiosas, que se julgam espiritual, elas terminam tirando a sua própria vida. E eu não estou falando de alguma surpresa. Se você for olhar na mídia, se você for olhar, parece ser que vai chocar, mas é uma realidade que não é falada. Mas como que uma pessoa ela pode chegar a ponto dessa crise tão forte e existencial que nós estamos vivendo hoje? Porque nós somos alma, corpo e espírito. Então muitas pessoas ela cuidam do espírito, muitas delas cuidam da alma, pouquíssimas cuidam da alma e outras cuidam do corpo. E para que essa atmosfera ela venha fluir em nós algo diferente, é preciso que o nosso corpo esteja sendo governado pela nossa alma. E a nossa alma ela precisa estar sendo governada pelo espírito. E o nosso espírito precisa estar sendo governado pelo maior dos espíritos, que é o Espírito Santo de Deus, para que entre o equilíbrio. Então, se o meu espírito está sendo governado pelo Espírito Santo, e a minha alma está governada pelo Espírito, e o meu corpo está governado pela minha alma, então há o que é um equilíbrio. Então, um dos maiores problemas da humanidade está na alma, os sentimentos, as emoções. Pense em algo que destrói o ser humano muito rápido.
Ele está num relacionamento, mas ele se sente magoado, ele se sente ofendido, as suas emoções, os seus sentimentos são feridos, acabou o casamento, para muitos. Se ele está numa determinada igreja ou congregação, vamos supor assim, que igreja somos nós, ou em determinado grupo da sociedade, até mesmo em um determinado local de trabalho. Mas aí, de repente, essa pessoa, ela se sente o quê? Magoada, menosprezada, ou ela se sente abalada nos seus sentimentos. Geralmente é na área dos sentimentos, da alma. E o que acontece? Essa pessoa, ela não quer mais fazer parte daquele grupo, ela não quer fazer mais parte daquele local, ela não quer fazer mais parte. Porque não está havendo essa ligação da maneira certa. Porque é preciso haver essa ligação, a alma, corpo e espírito. O meu corpo, ele sofre com as consequências da minha alma, que é os meus sentimentos, que é as minhas emoções. Pense em algo que desestrutura, que mexe com qualquer psicológico de qualquer ser humano. É essa área. Então, vendo tudo isso, eu pude entender que o problema maior hoje nessa sociedade está na alma. Um dos maiores problemas está na alma e nessa crise de identidade. Por quê? Como que a gente sabe essa questão da identidade? Porque quando eu sei quem eu sou, eu não dependo dos outros para ser feliz. E a minha alegria, ela vem da minha... Deus saber qual é a minha identidade. Porque alguém que ele é feliz ou ele é alegre, a felicidade dele depende de recurso ou depende de outras pessoas, ele vai sofrer. Mas quando nós sabemos qual é a nossa identidade, nós descobrimos a verdadeira alegria. E onde está a nossa identidade? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu tenho falado sobre isso. Porque Deus diz lá que Ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança para governar sobre as aves do céu, da terra, sobre os animais, sobre o mar, sobre tudo. Deus, Ele nos criou para governar. Mas o que acontece? O ser humano está sendo governado. Não da maneira certa, porque a maneira certa é: o nosso corpo precisa ser governado pela nossa alma. Mas só que para ter um corpo bem governado, eu preciso que a minha alma esteja sendo bem governada pelo meu espírito. E o meu espírito só está sendo bem governado se ele estiver sendo governado pelo maior e o mais excelente de todos os espíritos, que é o Espírito Santo de Deus. Então, essa necessidade desse alinhamento, desse padrão de Deus para nossas vidas tem realmente causado uma grande devastação na Terra. Porque quando nós sabemos que nós somos em Deus, criados à imagem, à semelhança daquele que vive, daquele que reina, daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. E nós sabemos que nós somos imagem e semelhança dele, que nós fomos gerados dele para governar. Nós vamos deixar de ser governados simplesmente pelas emoções, simplesmente só por uma esfera. Nós vamos deixar que o governo total venha partindo do Espírito Santo de Deus, que é governado pelo Senhor, e vai haver um equilíbrio na vida do ser humano. E principalmente quando você descobrir a sua identidade, você não vai depender de mais nada para ser feliz, de verdade, a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade. Boa tarde.